Seja bem-vindo a mais uma tarde de bate-papo ao vivo. Nós começamos o programa de hoje conversando sobre um projeto muito interessante na área da educação, que reúne direito e educação. Trata-se da Cartilha Constitucional e quem fala sobre o projeto é o professor universitário Cláudio Cirino, que está aqui conosco. E essa cartilha ela foi idealizada por um outro professor, pelo professor doutor Ivan de la Rocque, há mais ou menos 10 anos, e esse projeto foi reativado agora em abril deste ano. Essa cartilha é um recurso usado por estudantes de direito, do curso de direito, e pelo professor, que está aqui conosco, para explicar o texto da Constituição aos alunos do ensino básico. Então é bem interessante a gente conversar sobre isso e falar um pouquinho sobre o direito constitucional. A gente conversar bater esse papo, que com certeza vai ser bem bacana. Eu vou chamar você de Cláudio, não precisa chamar de professor, né? Só para dizer que o Cláudio também, além de ser professor universitário, ele é mestre em Direito das Relações Sociais, né? Então a gente vai bater um papo bacana e o projeto é o Cartilha Constitucional, que tem um mascote que você trouxe, que é o Joãozinho da Constituição, não é isso? Joãozinho da Constituição. Bacana. E as cartilhas aqui também, né? Me mostra aqui que daqui a pouquinho eu mostro para a câmera para a gente 3 volumes. Saber. Queria começar, Cláudio, você explicando para a gente como é que surgiu esse projeto. Nós já sabemos que foi um outro professor, né, que criou há um tempo atrás e vocês agora reativaram. Mas como é que foi essa ideia inicial dele? Primeiramente, boa tarde, Renata. O projeto nasceu quase junto com a nossa instituição, há mais ou menos 10 anos, né, idealizado pelo professor Ivan de la Rocque. A partir de um incômodo, né, dele, mas um incômodo também da comunidade acadêmica em geral, dentro do direito, que é o desconhecimento, né, da população em geral acerca dos seus próprios direitos e principalmente deveres básicos também, né? E aí esse desconhecimento acaba levando para uma outra questão, que é o não reconhecimento, ou seja, quem desconhece, né, a sua própria Constituição, a sua própria legislação em geral, não se reconhece nela também. Claro. E daí então surge a ideia de, a despeito de, claro, né, levar essa instrução para adultos, focar essa instrução em crianças e adolescentes. Por que não começar a confrontá-los desde cedo com essas noções? Texto, né, essas noções da Constituição. Essas noções. Né? E aí o projeto teve dois ciclos anteriores e esse último ciclo foi deflagrado agora, né, no primeiro semestre desse ano. Nós conseguimos a adesão de 5 escolas, algumas particulares, outras públicas, mas sempre focando um público de baixa renda, um público mais à margem, digamos assim, né? Porque imaginamos que são aqueles que mais precisam, digamos assim, desse tipo de instrução. E a partir dessas 5 escolas que aderiram, começamos a capacitação dos professores dessas escolas, são escolas de ensino fundamental e de ensino infantil, educação infantil também, né? Agora, desculpa te interromper, só para a gente, antes da Elaine fazer alguma pergunta e os outros convidados também, a Dani, só para a gente entender que esse projeto ele surgiu e ele é ministrado, né, na FABEL, na faculdade. Isso, é um projeto de extensão e agora também um projeto de pesquisa da Faculdade de Belém, da FABEL. A capacitação dos professores acontece dos professores das escolas, né, de ensino infantil e fundamental, nas instalações da nossa faculdade, e uma vez capacitados, a gente estende o projeto, por isso projeto de extensão, né, para além dos muros da faculdade, indo até as escolas em si, implantando o projeto e acompanhando, monitorando, né, como esses professores estão trabalhando aquele conteúdo, né, que eles foram, pelo qual eles foram capacitados, com base inclusive na cartilha que já está produzida. Interessante, então, né? É interessante. Eu queria saber o seguinte: os temas que são tratados, já que é do ensino fundamental 1 e 2, né? Então, como é que vocês tratam isso para direcionar para esse público, a linguagem? A nossa maior preocupação, o ponto mais sensível do projeto é exatamente a adequação da linguagem. Imagina, você está lidando com uma linguagem técnica, basicamente, né, que é a linguagem jurídica, uma linguagem que eu mesmo, enquanto professor, estou acostumado a usar, né, com os meus interlocutores, mas meus interlocutores são graduandos, né, pós-graduandos, e aí ter que nivelar essa linguagem. O primeiro nivelamento é exatamente com os professores, porque são pessoas no direito leigas, né?
E ali se desenvolve, portanto, né, as primeiras estratégias de comunicação, porque eles trazem a experiência deles também do ponto de vista pedagógico e a experiência também da realidade deles, que muitas das vezes é desconhecida por nós. A gente, nessa fase de implantação agora no final do ano, fomos em 3 escolas, uma no Distrito Industrial, outra em Outeiro, outra em Coraci. Todas são escolas públicas? Dessas 3 que nós já implantamos, ainda tem 2, né? Falava que eram 5. Uma pública e 2 particulares, mas 2 particulares bancadas pelos próprios pais, tipo esquema de cooperativa, pelo próprio centro comunitário. Uma fica no bairro da Brasília, em Outeiro, na penúltima rua da ilha. Né? O negócio, a gente vai ver fotos depois, bastante distante da nossa realidade. Aí fomos, eu, com todos os acadêmicos que fazem parte do projeto, e foi muito interessante, né, se confrontar com essa realidade, porque até então a gente estava em sala de aula, capacitando os professores e obtendo, né, digamos assim, a experiência deles através deles. Agora fomos até as escolas e vimos realmente a realidade que eles já nos descreviam. Eu achei interessante, você disse que fez mestrado em Direito de Relações Sociais, não é? Então, eu queria que tu falasses um pouquinho, porque eu achei interessante, que geralmente parece que fica muito acima, né, dos seres humanos ditos normais, então essa preocupação mais com o cidadão, o dia a dia. A titulação, né? Como é que foi? Como é esse curso, assim? O curso, o mestrado em Direito das Relações Sociais na PUC é uma área de conhecimento bastante ampla lá, né? Que vai desde o direito ambiental até criança e adolescente, por exemplo, né? E foram os focos que eu dei na época da formação, ambiental, direito da criança e do adolescente. O direito constitucional é uma manifestação mais recente, digamos assim, na minha vida profissional, né? E uma manifestação mais dentro da academia, porque quando advoguei na área civil e na área ambiental. Até porque é um pouco mais difícil você advogar na área constitucional. O direito público, em geral, são mais questões políticas, né? A menos que você tenha uma atuação mais efetiva em Brasília, por exemplo, ou dentro de órgãos públicos, fica um pouco difícil de você advogar dentro do direito constitucional. Então, é uma experiência mais acadêmica, na qual me debrucei, né, há menos tempo. Estou aí há uns 3, 4 anos envolvido com questões constitucionais. E ao entrar na FABEL, fui, digamos assim, fisgado, né? Provocado por esse projeto que já existia, mas estava, por hora, na época, latente. E aí, então, nós reativamos o projeto e estamos aí tentando, né? A gente sabe que cidadania não passa apenas por ter conhecimento, por se apropriar, digamos assim, desses conceitos básicos, né? Dos seus direitos e deveres básicos. Não passa por aí apenas cidadania, mas certamente passa também por aí, porque se você não sabe nem então, quais são... Nesse sentido, para você é muito mais prazeroso. Eu acho que o que vocês estão tentando implementar, essa consciência, isso eu acho que o retorno profissional para você deve ser muito interessante. Essa experiência de implantação nas escolas foi realmente algo que em 12, 13 anos de formação que eu tenho, inédito, único, né? Cláudio, deixa eu aproveitar então, já que você está falando dessa, eu imagino que tenha sido realmente o divisor de águas na tua vida, tanto profissional como pessoal, né? Porque quando a gente se depara com essas realidades que são muito diferentes das nossas, alguma coisa muda na gente, com certeza. E para mostrar as fotos, que as fotos são bacanas, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, dessa tua experiência, né? Visitando essas escolas e levando esse projeto. Aí você pode comentar um pouquinho para nós. Essa foi a primeira escola, 260 crianças no Distrito Industrial. Primeira implantação. Aí em Coraci, conversando com os pais, porque alguns são de ensino infantil, ou seja, são crianças não alfabetizadas. Daí a necessidade de provocar a interlocução com os pais, porque se eles não conseguem ler a cartilha ainda, precisa que os pais se apropriem das ideias da cartilha para trabalhar com eles. Ali também é outra escola, Outeiro, outra escola no Outeiro. E essas aí já outra volta para a primeira escola no Distrito Industrial. O que foi mais impactante para você? O que foi mais transformador, assim, ao se deparar com essa realidade? Só um detalhe, né? Aquele lá é o nosso mascote, o Joãozinho, que da você Constituição, aqui, né? Que está aqui em miniatura. Depois a gente mostra de novo o Joãozinho da Constituição. São as próprias professoras na hora, né? A gente trabalha com elas antes e elas se vestem, fazemos um roteiro, né? Para, enfim, desenvolver
desenvolver uma atividade com as crianças e, enfim, despertar nas crianças a curiosidade pelo tema, né? Porque aí até então... Desculpa, aí são as professoras, são as mães? São os pais. São responsáveis. Né? Tem avó, tem tio, tem pai, tem mãe, enfim. A conversa com eles. Aí eu tentando me comunicar com as crianças. Foi realmente um desafio para quem está acostumado só com linguagem acadêmica, né? Aí você estava falando que lidar com os professores, ver o interesse deles também foi bem interessante para você, né? Até então, o projeto não havia sido implantado. Então, essa nossa visita nas escolas é exatamente para convocar a comunidade a abraçar o projeto. E aí a necessidade do Joãozinho interagindo com as crianças para despertar a curiosidade, o interesse delas pelo tema. Vocês já levaram o Joãozinho, ela foi criado a partir da experiência na escola. O Joãozinho já existia, o mascote já existia. Deixa eu mostrar que o Joãozinho pequenininho, né? Porque ali nós vimos nas fotos o Joãozinho... É personificação da a personificação do Joãozinho. Olha ele aqui, olha que bacana. O Joãozinho da Constituição. Massa. Educação, saúde, trabalho, cultura, lazer e cidadania. Não é isso? Aquela fantasia já a gente manda fazer. Sim. E conversa com os professores, vê quem se habilita no dia para fazer, né, a encenação. Ali então, quem veste são os próprios professores. Isso. De cada escola, um professor se habilita para fazer a encenação. Te leva a fantasia, ele veste, a gente trabalha um texto com eles antes. Bacana. E aí começa, enfim, a implantação junto com as crianças. Mas respondendo a tua pergunta sobre o que teria sido mais impactante, né? Primeiramente, como eu falava, né, o choque com a realidade, né, desses locais realmente faz muita diferença. E houve duas experiências que me chamaram muito a atenção. Nessa primeira escola, essas 260 crianças na minha frente, interagindo com eles, a gente foi confrontando eles com a sua própria realidade, né? E aí eles mesmos me falando, já tem consciência, né, das dificuldades como violência, transporte público, posto de saúde que não funciona. E em determinado momento, então, criado o contexto que eles mesmos me trouxeram, né, os problemas, né, do bairro, da comunidade, eu perguntava o que podia ser feito. E uma criança me responde, nada. Desilusão, né? E aquilo foi muito provocador, mas muito cruel ao mesmo tempo, né? E aí você vê a necessidade. Que de uma criança você nunca espera uma resposta dessas, no sentido de que a criança porque eu acho que tem muito sonho, esperança, tem da pureza e tal, e você espera, não, pode fazer isso, aquilo. Mas aí com a televisão, acho que as questões atuais, né, o contexto brasileiro, acho que as mães comentam, acho que isso a criança tudo vai assimilando, né? Você está falando, né? É muito cruel você já perceber esse desencanto numa criança de, sei lá, 9 anos. Nossa. É uma pena. Né? Mas aí isso só nos fez refletir mais sobre a utilidade do projeto. Com certeza. Ou seja, fez-se mais necessária a nossa presença ali para mostrar para eles, não, peraí, tem o que fazer. Ô Cláudio, mas vocês já viram algum resultado em relação a isso? A esse projeto de vocês em cima? Veja, a nossa grande dificuldade nos ciclos anteriores dos quais eu não participei, né, esse agora a gente está nessa fase de implantação, foi exatamente a não continuidade por parte das escolas. Sim. Por quê? Porque é voluntário. Né? Quer dizer, não existe a disciplina noções ou conhecimentos da Constituição, não existe, embora a gente esteja pleiteando isso, e aliás é uma outra questão. Existe um projeto de lei que a gente preparou e o deputado Heraldo Pimenta subscreveu e protocolou junto à Assembleia Legislativa aqui do Pará, para transformar numa disciplina de currículo do ensino básico, né? Então veja, por hora não é uma disciplina obrigatória. Por hora os professores voluntariamente incorporam esse conteúdo pelo qual eles foram capacitados em suas aulas. Algumas escolas, inclusive, com as quais trabalhamos agora, foram escolas que já tinham participado de outras etapas em anos anteriores. E o que nós verificamos foi essa descontinuidade. Quer dizer, naquele primeiro momento, com as cartilhas, ver uma evolução. Com as cartilhas, houve a implantação, e quando voltamos agora, apenas uma escola tinha continuado, tinha impresso as cartilhas por conta própria, porque a gente fornece inicialmente, né?
mas apenas uma tinha continuado com o projeto, e daí a gente vê a necessidade de talvez transformar, né, esse conteúdo numa disciplina obrigatória, que vincule efetivamente a escola a prestar. Aí né, seria que disciplina exatamente, a nomenclatura dela? Direito constitucional não, porque criança não pode... Pois é, não seria direito constitucional. A gente, salvo engano, no projeto de lei colocou noções em Constituição Republicana. Isso, né? Noções sobre a Constituição Republicana. Deixa só te dar uma vezinha aqui para a Dani e para o telespectador. Isso, temos uma pergunta do José Antônio Neto justamente sobre essa questão da disciplina. Há alguma previsão de transformar o projeto em uma disciplina escolar? É isso que a gente está conversando agora? Que é um projeto de lei, não é isso? Isso. Ontem, né, vindo para cá, eu me atualizei sobre em que estágio se encontra o projeto de lei na Assembleia, né, Legislativa, e obtive a resposta de que ele já passou pelas comissões e deve ser pautado agora no início do ano, para votação em turno único. E temos um comentário do Michel Barbosa pelo Twitter, que tem um quê de provocativo: não deixe que esse trabalho fique apenas para o ensino infantil, estendendo o projeto ao Congresso Nacional, ao STF nesse momento, né? Criar e instigar os cidadãos, né, aos direitos. Isso. É o Michel Barbosa. Eu ia falar sobre isso, né? Nós temos uma cartilha pronta, que já estava pronta, voltada para o ensino fundamental 1, criança. É essa aqui, não é? Essa daí. Deixa eu mostrar ela aqui, mas pode continuar. São 3 volumes, né? Democracia, Direitos e Deveres e Democracia na Escola. A cartilha, a linguagem, a ilustração, né, como se vê, é voltada para a criança. Então, só fundamental 1. Agora, para o primeiro semestre de 2017, a gente vai levar o projeto para Fundamental 2 e Ensino Médio. Outro desafio. Fazer uma nova cartilha, talvez um mangá. Acho que tem um projeto de lei também relacionado à economia básica também. Para transformar. Existem vários projetos, né? Existe uma proposta de tentar resgatar aquela antiga disciplina OSPB. OSPB, o que alguns rejeitam. Mas isso aí, eu já ia dizer, porque o OSPB é do tempo da ditadura, né? Isso. Mas foi o que ficou ainda, era um desdobramento do que foi a moral e cívica. O problema foi transformado num instrumento, me parece, aí já vem uma fala crítica minha, me parece que foi transformado num instrumento de doutrinação. Organização Social e Política Brasileira. Na universidade também, lembra? Pois é. Mas a rigor, né, em tese, pelo nome, me parece que não tem nenhum problema você saber como é que funciona, como é que se organiza social e politicamente o país onde você vive, né? Mas o problema é que, na época, ela foi transformada num instrumento autoritário. E não é essa a ideia agora com o cartilha constitucional. A ideia é boa se for bem, né, fizer todas essas reconsiderações. A nossa ideia aqui é exatamente o contrário, né? O que é ser cidadão? Né? Eu falava isso no início, eu acho que eu acabei não concluindo. Passa por várias questões, né? Mas eu arrisco dizer, talvez aqui nessa bancada, não são só as crianças do Outeiro, de Coraci ou do Distrito Industrial, talvez aqui nessa bancada fique difícil nós nos identificarmos como cidadãos, porque não é só ter acesso a bens, né, e garantias básicas, coisa que eles não têm, né, e que eventualmente nós possamos ter. Mas passa também por uma necessidade de participar ativamente da vida pública, e isso nos falta a todos. Eu acho que mais do que participar, entender, né? Porque antes de participar tem que entender. A educação, eu acho que precisa realmente passar urgentemente por uma reformulação, né? Porque a gente aprende tanta coisa que a gente não usa e, por exemplo, agora que eu estou começando a entrar no mundo empresarial, né? Você lida com um monte de coisa que você não imagina. E até como pessoa física mesmo, né? O Estado, ele te confronta com coisas que ele não te ensina. E eu acho que, assim, levar isso para outras áreas realmente, assim, para esse lado seria realmente muito interessante. É preciso se instruir, é preciso se educar para poder participar de modo efetivo. A gente tem visto aí nos últimos 3 anos, né, incidentes de participação popular através de manifestações, passeatas, com mais frequência. Mas eu me pergunto, nesses últimos 3 anos, o que efetivamente mudou? Ou se nós estamos satisfeitos com o atual cenário político? Me parece que não. Embora tenha havido uma transição, né, governamental, uma ruptura institucional aí neste ano, mas me parece que satisfeito ninguém está. E aí, então, no que se reverteu essa tímida participação dos últimos 3 anos
no nosso cenário político. E quando até essa própria Constituição, ela foi um pouco violada, né? Então, assim, é uma coisa meio complicada, porque como que a gente vai agora defender? Sim. Porque se você vê que ela está em risco. E a violação, pois é, a violação ela evidencia a fraqueza. A fraqueza. Né? A fraqueza a gente tem um termo dentro do direito chamado de força normativa. E é exatamente o que falta a essa Constituição nesse exato momento. Ela está carecendo de força normativa, porque ela está sendo, com frequência, violada. E o problema não é só a violação, porque eu também aqui não vou fazer defesa da obediência cega às normas. Né? Não é porque eu sou advogado, professor de direito, que eu vou fazer uma defesa aqui de que devemos obedecer cegamente toda e qualquer norma. Eu acho que cabe a nós questionar, sim. Né? Uma das facetas do projeto é justamente provocar a possibilidade de que cidadãos, crianças, adolescentes e mais tarde adultos tenham a capacidade de se apropriar do texto, de interpretar o texto, de propor novas leituras, novas interpretações desse texto. Né? Mas essas violações, concordando contigo, elas me parecem inegáveis porque são, via de regra, violações que são deturpações da norma que não vêm ao encontro daquilo que nós demandamos, né? Daquilo que nós ansiamos. Então, seguramente ela tem sido violada. Diga, Dani. Nós temos o Renan Antônio Rodrigues, da Marambaia, ele pergunta se já a negociação conversa com escolas particulares de Belém para a implantação do projeto e quais seriam essas escolas? Como é esse acesso ao projeto? Nesse exato momento, como nós estamos encerrando a primeira fase, que foi o ensino fundamental 1, né, e ensino infantil, voltando do recesso, a gente vai prospectar escolas de ensino fundamental 2 e médio, porque aí, como basicamente o público é adolescente, a gente vai fazer numa etapa só, tanto a capacitação quanto a implantação. E a própria nova cartilha que será feita, voltada para esse público, uma nova linguagem já para adolescente, né, pode encampar esses dois níveis de ensino, né, o Fundamental 2 e o ensino médio. Nesse momento, estamos em fase de prospecção, né, conversando com algumas escolas, mas respondendo ao telespectador, eu tenho que admitir que a nossa prioridade são escolas de ensino, são escolas públicas. Pois é, mas vocês vão pelas secretarias ou vai direto com a escola? Não, direto com a escola. Direto com a diretora. Falar com o diretor. Tá. É bom que se diga que as escolas que estiverem interessadas podem procurar vocês. Sim, por favor, porque a gente tem mais ou menos um índice aí de 50% de rejeição. A gente procura as escolas, oferece o projeto, mostra o projeto e mais ou menos 50% não mostram interesse. E alegam o que ou não alegam nada, simplesmente dizem que não tem interesse. Agenda de professor, os professores não vão conseguir participar, porque veja, até para compatibilizar o horário de todos, normalmente a capacitação ocorre aos sábados. Né? E aí a maioria alega justamente problema de agenda, de horário, que ela não teria como obrigar o professor a atender um curso fora do horário funcional dele, enfim. Já houve procura espontânea de uma escola ao projeto? Não, procura espontânea não. É sempre nós que vamos atrás. Eu até entendo, de certa forma, as escolas, porque existe também, a despeito do projeto ser um projeto bem interessante e útil, né? Mas eu entendo também porque as escolas têm os seus cronogramas, que seria interessante aí agora, antes do planejamento, incluir no planejamento dele. Isso, do início do ano, né? No início do ano, eles saem, o ensino público vai terminar o ano letivo no final de janeiro, começo de fevereiro. Essas são as informações que nós temos. Então, na segunda quinzena de janeiro, a gente estará indo, né, para tentar fechar um cronograma com eles, para quando voltarem, né, do recesso, no início do ano letivo, lá para março, a gente deflagra essa segunda etapa. Cláudio, uma curiosidade, essas ilustrações foram feitas por quem? Da cartilha, quer dizer, o bonequinho, a criação, né? Toda essa parte eu vou te dizer visual, que eu não sei, porque eu não estava à frente do projeto à época. Como essa cartilha foi feita porque lá nos primórdios, isso não é. Essa cartilha não é fruto desta fase ainda. Entendi. Não é fruto desta fase. Porque, olha, tem toda, né? Tem a historinha. Eu vou fazer dar um pouquinho de advogado do diabo, assim, horrível advogado do diabo, mas enfim. O projeto é maravilhoso, eu acho realmente bem interessante, acho que você tem que levar esse tipo de noção para as crianças e para os jovens, que são noções fundamentais sobre a Constituição, né? A nossa lei maior e tal. Eu tenho só uma preocupação
preocupação, porque aqui no Ciência Sorocabana a gente conversa muito sobre vários projetos em várias áreas, né, do conhecimento, em vários campos, né, inclusive do direito. E o que me preocupa um pouquinho é esse conteúdo programático dessas escolas, porque se você for pensar no direito constitucional, nas noções da Constituição, aí já vieram professores aqui também propondo por que a gente também no ensino fundamental e ensino médio não ministra noções de direito ambiental. Educação ambiental. Educação ambiental, no caso. Educação no trânsito. Noções de educação financeira. Você entendeu? Então, esse conteúdo dessas escolas vai ficar abarrotadíssimo, né? As crianças vão ficar sobrecarregadas, os professores idem, muitos professores não estão preparados para isso, né? Com razão e tudo, enfim. Então, é isso que me preocupa um pouquinho quando a gente fala desses projetos, nesse sentido. Não no projeto, porque o seu projeto é um caso à parte, quer dizer, é um projeto extracurricular, digamos assim. O que me preocupa é incluir todas essas disciplinas nos conteúdos programáticos desses meninos, né? Que aí você vai ter que ter uma escola em tempo integral, que seria ótimo, por algumas escolas já são assim, enfim. Mas me preocupa a quantidade de conhecimento que esses meninos vão ter para assimilar, enfim, para tudo, e o aproveitamento disso no final das contas. Só né? antes de tudo, mas é porque também a escola, ela bota tudo dentro de uma caixinha. Também porque, tem na isso. verdade, se ela tem a disciplina História, Geografia, por que não tratar dessas questões na Geografia? Eu acho que muitos professores fazem isso, né? Mas a maioria não faz, então você fica dentro de uma caixa. Então, o problema da escola é exatamente esse, porque ela não transversaliza a informação. Então, se eu estou lidando com a questão da história, eu posso tratar da Constituição, não posso? Sim, então, assim, sim, o importante, o problema é que muitas vezes ele não tem formação para isso. Os professores... Então, o lance de vocês é ajudar o professor a ver isso lá, né? A nossa capacitação passa exatamente por isso, né? Como ele vai incorporar na aula dele, né? Ele não vai trazer... Até porque essa primeira fase, que foi o ensino fundamental 1, você não trabalha com disciplinas. Não. Né? Não tem professor de disciplina, é um professor por classe. Então a gente capacita ele para que ele fique à vontade, para que durante as suas aulas ele possa desempenhar aquele conteúdo. Nessa segunda fase, voltando já para o ensino fundamental 2 e médio, onde você já tem professor de cada disciplina, a gente vai pedir que os diretores indiquem que professores ele julgue adequado, né? Cuja disciplina seria adequada para que nós possamos incorporar esse conteúdo. E aí ele vai indicar o professor de Geografia, de História, né? O professor de Sociologia, embora a disciplina esteja agora ameaçada por esta reforma que está, né, tramitando. Né? Tu falaste sobre escola de ensino de tempo integral, né? Um dos pontos positivos dessa reforma, né, que é a MP 746 desse ano, para a qual, inclusive, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, manifestou ontem um parecer considerando inconstitucional essa medida provisória, porque, enfim, o governo está querendo fazer uma reforma no ensino de base através de uma medida provisória. Sem discutir, né? Parece estranho, né? Como é que uma reforma pode vir, uma reforma que a gente pensa logo, né, em mudanças estruturais, debatido, através de uma medida provisória, né, que para ser legítima, digamos assim, precisa, né, apresentar os critérios de urgência e relevância. Mas como uma reforma pode ser urgente, né? Pode ser entregue de modo urgente? Então, até por isso, o Procurador-Geral deu um parecer pela inconstitucionalidade dela. Mas, enfim, ela está aí, né? E ela implementa progressivamente o ensino em tempo integral. Mas entre os vários pontos negativos dela, eu até sublinhei um aqui, né? Ela simplesmente risca, né, do currículo do ensino médio, por exemplo, o domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. Ou seja, isso deixaria de ser, portanto, parte do currículo do ensino médio. E é exatamente o oposto do que a gente está aqui fazendo no Cartilha, porque a gente está focando num projeto a fim de constituir indivíduos que, nos meus textos em geral, eu chamo de subcidadãos, e não é uma discriminação, como eu falava ainda há pouco, né, provocando inclusive a mesa. Se nós não participamos ativamente da vida pública, nós também não somos cidadãos. Exato. Nós também não somos, né, porque essa participação é fundamental para que nós nos constituamos cidadãos. Então, eu parto dessa premissa, somos todos subcidadãos. O status em que estamos é o status de subcidadania. Como, então, nos constituir
cidadãos. É por isso que eu acho que é bacana começar no ensino fundamental. A mesma coisa para a literatura, para a arte, que a gente briga para que comece no ensino fundamental 1, porque é aí que a criança vai gostar de arte, que ela vai compreender, até porque ela está muito mais aberta para a simbologia, né, para a estética. Então, tudo deve começar aí, é nessa parte, né, nessa área, né? Dani, diga lá o que a gente tem. Temos a participação do Fabrício Reis. Ele fala, já respondemos, na verdade, pergunta quais os... como o trabalho vai ser feito em 2017, que já vai ver essa prospecção, a gente já respondeu. E ele também pergunta se é o pioneiro o trabalho. Esse trabalho é realizado por outras faculdades, em outros estados? Vocês têm conhecimento disso? E também temos a participação do Edivaldo dos Santos, da Cidade Nova. Ele pergunta onde encontrar as cartilhas, se tem como ter acesso fora do projeto e qual o preço, se é gratuito. Certo. Vamos lá. Se é pioneiro o projeto e como encontrar as cartilhas. Seguramente no estado do Pará, nós não temos conhecimento de qualquer outra instituição de ensino superior, de qualquer outra faculdade de direito que empreenda esse projeto. Eu estive num congresso em Curitiba em maio deste ano e levamos o projeto também, né, para dar visibilidade para ele, até para criar essas conexões, esse network, né, com outras instituições, para, até respondendo uma outra ponderação, transformar esse projeto de lei não só numa lei estadual, mas numa lei federal, né? Numa mudança, incorporar numa reforma de ensino nacional. E aí a gente levou esse projeto, né, para esse Congresso de Direito Constitucional em Curitiba, em maio. E na oportunidade, conversando também com outros colegas de outras instituições, todos manifestaram bastante interesse e surpresa, porque também não conheciam um projeto nesse formato. Você tem alguns projetos voltados para ensino de direitos humanos, né, outras disciplinas correlatas ao direito, mas esse de noções sobre a nossa Constituição realmente me parece inovador, me parece inédito. E quem quiser a cartilha, quem estiver interessado, tem condição de adquirir a cartilha sem estar Eu até aproveito a oportunidade aqui para, enfim, se tiver alguém da iniciativa privada querendo colaborar, querendo aderir ao projeto, seria muito bem-vindo, né? Até para subsidiar esse tipo de material. Hoje, a gente tem uma edição bastante limitada e voltada para essas escolas apenas, porque quem banca a impressão das cartilhas somos nós mesmos. Né? Temos a ajuda do parlamentar que eu citei ainda há pouco, que encampou o projeto de lei, o Heraldo Pimenta, mas até por conta, né, desses limites, dessas restrições financeiras, a gente hoje imprime cartilha apenas para as escolas que estão participando do projeto. Agora, como eu falava, se tivéssemos aporte, né, se tivéssemos mais apoio, inclusive da iniciativa privada aderindo ao projeto, seguramente a gente podia expandir bem mais. Né? Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Se você quiser, por favor, deixar e-mail, telefone. A gente tem o site do Cartilha Constitucional dentro do site da Fabel, né? fabelnet.com.br. Lá você tem os contatos sobre o projeto, sobre a instituição. Quem sabe alguma escola não queira. Agora, assim, por exemplo, se alguma escola, que o professor, o diretor de escola, enfim, coordenador que esteja interessado e quiser implantar esse projeto, como é que ele funciona mesmo? Só para a gente encerrar. Quer dizer, vocês vão lá um dia marcado, é um dia só na semana, são vários dias, como é que funciona? A primeira reunião com a escola é para apresentar o projeto e conseguir a adesão da escola a ele. A partir daí a gente cria um cronograma que dura em média 4 ou 5 semanas, em que esses professores vão a cada sábado para a Fabel se capacitar com a gente, né? Comigo e com os acadêmicos que fazem parte do projeto. Após o período de capacitação, a gente tem a implantação na escola, né, que é o que estamos fazendo agora, inclusive, com essas escolas que já participaram da primeira fase. A implantação, essa visita que vocês viram nas fotos, é uma visita, é um evento. Entendi. Né? E aí, a partir daí, é apenas um trabalho de acompanhamento, até para ver aquilo que tu perguntavas, né, como o projeto se desenvolve, que resultados ele dá nas escolas. E a gente está prezando muito por isso agora, nesse ciclo, né? Acompanhar as escolas nas quais estamos implantando para ver realmente que diferença ele pode estar fazendo na rotina cidadã, né? Dessas crianças e das famílias delas. Claro, com certeza. Muito
bom, viu? Parabéns pelo projeto. Né? Espero que outras escolas possam aderir, né, e tenham interesse nisso. É isso, Dani? Quem quiser fazer perguntas para o professor Cláudio Cirino, ele vai continuar conosco, pode fazer ainda temos todo o programa pela frente, quase todo, né, os 2 blocos que vem a seguir, mas eu agradeço imensamente você ter vindo. Só para a gente concluir também, essas revistas que você trouxe, isso aqui é um outro projeto lá da FABEL, da faculdade, né, que eu vou sortear hoje também. Isso, são revistas que nós mesmos produzimos, a comunidade acadêmica produz, né, professores, acadêmicos, e eu sou o editor da revista dentro do núcleo de pesquisa da instituição. E aí são vários temas também, é isso? São vários temas. Ela é mensal? Isso. Você tem um tema, ela é semestral. Ela é semestral. Você tem um tema matriz para cada edição e dentro daquele tema você tem em média 6 artigos dialogando com o tema principal. Tá certo. Aqui, por exemplo, é pesquisa aplicada à formação. Interdisciplinar também, né? Isso, não. Tem, eventualmente temos artigos produzidos por outras áreas, outros autores, de outras disciplinas, né? De outras ciências. E eu vou sortear, gente, esse kit Ciência, Razão, Reflexão e Aplicação, não é isso?